Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Denis Viático, eu pratico tarô desde 1990 e eu comecei a formar tarólogos no ano de 2007. Na aula de hoje eu vou falar sobre o que você deve fazer ao invés de tentar decorar o significado das cartas de tarô para que você consiga dar respostas mais seguras durante as suas leituras. Eu vou falar também sobre o porquê de cada vez mais existirem pessoas que fazem cursos de tarô, mas não sabem fazer leituras de tarô. E eu vou te passar um exercício intuitivo que vai te ajudar a transformar aquilo que você entende de cada carta em algo que possa ser usado numa resposta para o seu cliente durante uma consulta de tarô. Porque você não precisa decorar o significado das cartas, você precisa entender o significado das cartas em cada situação. Então é o seguinte, nós vamos fazer um exercício com a carta do eremita, que tem uma simbologia bem rica. Eu vou colocar aqui uma imagem clássica desta carta, com um homem mais velho, não é? Com uma barba branca, que é algo que pode representar sabedoria, é algo que pode representar longevidade, né? A barba branca. Essa carta, o eremita, ele traz um cajado numa das mãos, então isso pode representar algo que vai evoluir devagar, que vai evoluir lentamente, que vai acontecer com cuidado, né? E também tem aí na carta uma lâmpada na outra mão para justamente iluminar o caminho. Tudo bem, pessoal? Então eu vou usar esta carta como exemplo. Mas antes, eu quero ler um trecho deste livro aqui, que fala, um trecho que fala sobre a carta do eremita, tá bom, pessoal? Esse livro é um livro que se chama O Tarô das Correlações Arquetípicas à Função Terapêutica. É um livro de uma autora que se chama Ednamara Batista Vasconcelos e Marx, tá bom? É um livro, esse livro já comprei há alguns anos, ele provavelmente, se tem outras edições, ele pode estar com uma capa diferente, é o que acontece, né, pessoal? E eu deixei aqui uma carta já no trecho que eu quero ler sobre a carta do eremita e daqui a pouco eu já vou explicar o porquê de eu estar lendo. Eu vou ler aqui algumas partes deste trecho, olha só. É a persistência do eremita que lhe permite ou lhe confere a capacidade de ver além das ilusões da vida e, por isso, lhe faz um sábio. Okay? Depois outro trecho diz algo como: o eremita convida através do isolamento. Então, antes falou da sabedoria, não é? Agora está falando do isolamento. Então, o eremita convida através do isolamento a entrarmos em comunhão com nós mesmos. Está muito pequenininho e o óculos não está aqui, né? Mas enfim, pessoal, isto são algumas coisas. Olha, tem outra frase aqui que eu gosto também. No âmbito das relações, dos relacionamentos, pode significar a solidão e a frieza dentro de um relacionamento. Muitas vezes, o eremita, por exemplo, dentro do relacionamento, pode estar dizendo que o relacionamento esfriou, né? Que está cada um para o seu lado, mas enfim, eu já vou falar sobre isso no exercício. Por que é que eu quis ler este livro? Porque tem uma linguagem diferente. Esse livro não será o melhor exemplo, porque dentro disto, de ter uma linguagem mais rebuscada, mais pesada, este livro realmente ele tem uma linguagem muito leve e ele foca muito no arquétipo. Então a ideia é mesmo entender as cartas, não decorar, ok? Então é um bom livro, não apenas sobre isso, mas por outras coisas. Por isso mesmo eu peguei esse livro. Eu podia ter pego um outro livro qualquer que eu tenho aqui e que tem uma linguagem mais complicada. Então por isso que eu quis ler este trecho deste livro, porque a maioria das pessoas, quando tenta aprender ou tenta decorar o significado das cartas, encontra uma linguagem que muitas vezes traz conceitos abstratos das cartas de tarô. E depois o que acontece? A pessoa ela não consegue transformar estes significados que ela encontra nos livros, que ela encontra no manual que vem com o baralho de cartas, ela não consegue pegar nesses significados e transformar em algo que sirva de resposta para a pessoa que se consulta. Então, pessoal, é claro que existem muitos outros motivos para a pessoa não conseguir dar uma resposta ou uma orientação satisfatória durante uma consulta. Por exemplo, numa das lives que eu fiz há pouco tempo, falando sobre o meu método de ensino de tarô, que é o tarô sequencial,
uma das minhas alunas deu este comentário na live. Falo isso porque esse é o 4º curso de tarô que eu faço. Então esse comentário aí, ela já tinha colocado outros comentários, a gente expôs lá na tela, né, para as pessoas que estavam participando da live verem. Então ela fez muitos comentários, ela falou muito sobre isso, sobre o fato dela estar fazendo a minha formação. Enfim, ela estava contando um pouco sobre a experiência dela, porque esta era uma live para responder perguntas e teve uma pessoa que colocou questões sobre isso. Então essa aluna entrou para falar. Então, pessoal, esse aí, eu coloquei esse comentário aí porque esse foi mais um exemplo que eu encontrei de uma pessoa que já fez curso de tarô, nesse caso cursos, né? Porque meu curso é o 4º curso que ela está fazendo, então já fez curso de tarô, mas ela não consegue fazer leituras de tarô. Por quê? Porque passou a maior parte, não é? Passou a maior parte do tempo decorando significados de cartas. E assim, decorar significados de cartas não vai te ajudar a fazer leituras de tarô. Você precisa entender as cartas, não decorar significados. E na maioria desses cursos, o que acontece? A pessoa ela só começa a fazer exercícios depois de meses que ela ficou decorando significados de cartas. E assim, no meu treinamento, eu não estou aqui querendo falar do meu treinamento, o vídeo não é sobre isso, mas no meu treinamento, desde a primeira aula, o aluno já faz exercícios de leituras, ok? E na minha opinião, tudo isso que está acontecendo nos últimos anos, e que tem a ver com isso que eu estou falando, também acontece cada vez mais porque cada vez mais tem pessoas dando cursos de tarô, sendo que estas mesmas pessoas não fazem leituras de tarô. Então, algumas nem sabem ler tarô de verdade. Então, o aluno, ele estuda com uma pessoa que vende uma ilusão. E eu sei disso por quê? Eu sei disso porque eu tenho muitos e muitos alunos que já passaram por isso antes de estudar comigo, ok? Mas vamos ao exercício que eu quero passar para vocês na aula de hoje. Então é assim, voltando aqui para a carta do eremita, é possível extrair muito mais da carta do eremita em termos de significados, em termos de simbologia, mas vamos partir do princípio que você já conhece, ok? Que você já conhece um pouco dessa carta e você entende que, entre muitas outras coisas, o eremita pode representar lentidão, né? Uma coisa que vai se desenvolver devagar, ou que deve acontecer devagar. O eremita ele pode representar isolamento, longevidade, não é? Pode representar uma coisa que vai durar muito tempo, enfim, ou pode representar experiência de vida, tá bom? Então, agora eu vou ajudar você a transformar alguns desses vários lados da carta, o eremita, em algo que possa ser usado numa resposta para o seu cliente durante uma consulta de tarô. Tudo bem, pessoal? E você vai usar este mesmo processo de pensamento, esse mesmo raciocínio com todas as outras cartas de tarô, ok? Mas se você conseguir fazer pelo menos com as cartas dos arcanos maiores, já vai mudar da água para o vinho o nível das suas leituras de tarô e isso vai te tornar muito mais seguro nas suas leituras de tarô. Porque assim, pessoal, a pessoa que ensina tarô, né, e principalmente ensina a fazer leituras de tarô, porque eu gosto de dizer que eu não ensino tarô, eu ensino a pessoa a fazer leituras de tarô. A pessoa que faz isso, que ensina a fazer leituras de tarô, ela está, na verdade, ensinando, isso é a minha visão, ela está ensinando o que está acontecendo dentro da cabeça dela. Então é como se o tempo todo, na minha formação, eu estivesse dizendo para a pessoa, olha, o que está acontecendo dentro da minha cabeça, ou o que deve acontecer dentro da sua cabeça, quando você estiver lá olhando para a carta, colocando as cartas, fazendo a leitura, analisando a situação, é isto, ok? Não é o que você tem que dizer para a pessoa, é o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Como é que você vai juntar 2 mais 2? Sem isso fica muito difícil. Se você não entender esse processo, fica muito difícil. Porque o que você vai dizer para a pessoa, você vai dizer com as suas palavras, do seu jeito, com a sua essência. Porque o tarô é simples, o tarô é para todas as pessoas, mas existe aí muita confusão, muita complicação e por isso mesmo muitas pessoas acabam desistindo de estudar tarô. Tá bom, pessoal? Então é assim, qual é o tipo de raciocínio que você vai usar e você pode usar com todas as cartas. É algo como isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos para não ficar muito longo, mas só com esses exemplos você já vai entender, tá bom? Então é assim,
você vai olhar para a carta, você vai pensar o que vai acontecer dentro da sua mente. Se o eremita é lentidão, ou está relacionado com lentidão, eu posso dizer que numa determinada situação as coisas vão acontecer devagar. Olha, isso vai demorar muito tempo para acontecer, ou isto está muito parado, ó, eu coloquei lá, eu enviei os documentos para pedir empréstimo para o banco nunca mais me disse nada, qualquer coisa do gênero, você pode olhar para essa carta como algo que está dizendo para você que ainda vai demorar, né? Vai demorar para acontecer, ou vai acontecer devagar, vai acontecer lentamente, vai demorar muito para acontecer. Imagina outra coisa, se o eremita é isolamento, ou o eremita pode representar recolhimento, a pessoa que se recolheu, né, que ficou isolada porque ela quis, né, por decisão própria, eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa não quer falar comigo, ok? Que essa pessoa quer ficar no canto dela. Então ela está representada ali pelo eremita. É lógico, pessoal, que teria um contexto, teria uma pergunta. Eu só quero que você entenda aqui, e é este exercício, como que você deve traduzir, como é que você deve pegar nisso e traduzir para dar uma resposta para a pessoa. Não é com o significado da carta. O significado da carta, imagina, aparece o eremita, a pessoa está querendo comprar um carro. Você vai dizer o que para ela? Olha, você antes de comprar o carro, você precisa se recolher. Você precisa encontrar a resposta dentro de si. Isso não faz sentido, pessoal. A pessoa está na sua frente. Às vezes ela está numa situação delicada, numa situação complicada. Ela está à espera que você a oriente, que você dê uma resposta. Ela está precisando tomar uma decisão importante, às vezes, na vida dela, não é? No trabalho dela, enfim, no relacionamento dela. E você vai dizer essas coisas para a pessoa. Então, é nisso que esse exercício vai te ajudar. E ele é a base de muita coisa que eu ensino dentro do meu curso. Outro exemplo que eu posso dar aqui, eu já dei esse exemplo do isolamento. Então, você pode olhar para isso. Pô, essa pessoa, acho que ela. Deixa essa pessoa no canto dela. Deixa essa pessoa, dá um tempo para essa pessoa ela não quer falar com você nesse momento, tá bom? O que eu posso colocar aqui? O eremita, por exemplo, nessa carta que tá aí, ele é uma pessoa mais velha, né? Ele está representado por uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem uma barba branca. Eu posso dizer que esta é uma situação que já existe há muito tempo. Olha só. Vocês estão vendo como vocês pegam nas coisas e vocês acabam traduzindo? Ah, Denis, mas eu vou ter que guardar tudo isso que você está falando para todas as cartas. Não, você não vai ter que guardar nada. A ideia é essa. É você entender que a carta pode ter esses vários lados e no momento que você estiver fazendo a leitura, você vai saber quais dos lados você deve explorar. Você não tem que guardar nada, você não tem que decorar nada. Se você sabe que o eremita representa isto, né? Que o eremita, por exemplo, representa lentidão, não velocidade, como o oito de paus, por exemplo, então você vai adaptar. Não tem como você saber o que você vai dizer para a pessoa antes, você precisa ouvir o drama da pessoa, o dilema da pessoa, a pergunta que a pessoa tem, ok? Imagina o seguinte, o eremita, ele representa um sábio, né? Como eu citei aqui, lendo o livro. Então, representa a sabedoria. Sabedoria, principalmente, o eremita, ele representa principalmente aquela sabedoria que a gente adquire ao longo da vida, né? Tem a ver com experiência, pessoa que tem experiência, não é? Experiência que ela adquiriu levando rasteira da vida, aprendendo coisas da vida, tendo várias experiências, uma pessoa que acumulou muita experiência de vida. Então vamos imaginar, só para dar um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, vamos imaginar que depois de uma entrevista de emprego, né, vão escolher entre você e uma outra pessoa que também gostaram. Então um monte de gente fez entrevista de emprego e foram escolhendo, foram tirando, só sobrou duas pessoas que eles gostaram mais. Você e uma outra pessoa, né? E você, claro, tem essa informação e você quer saber, óbvio, quem é que será escolhido, você ou outra pessoa. Aqui, por exemplo, eu podia, imagina, sempre usando a carta do eremita, eu poderia responder que vão escolher quem? Vão escolher a pessoa que for mais experiente, que tiver mais experiência, pelo menos aos olhos dela, né? Aos olhos de quem está fazendo a escolha na empresa. Quem que é a pessoa mais experiente aqui? É você? Então provavelmente vai ser você. É a outra pessoa? Se a outra pessoa for mais experiente, que você tiver mais conhecimento, que você, dentro daquilo que buscam nesse contexto da entrevista de emprego, a outra pessoa que vai ser escolhida. É lógico, pessoal, que nesse contexto eu poderia colocar outras cartas aqui que reforçassem um lado ou outro, ou você ou outra pessoa. Mas tudo bem?
É isso, pessoal. Você pega nesses elementos da carta e você traduz para o que tiver em cima da mesa, para o tipo de pergunta. Então, no meu treinamento, no meu curso completo, você vai encontrar esses tipos de exemplos aplicados a outras cartas de tarô, tá bom? Tá lá tudo mastigadinho para você. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muitas pessoas acreditam que precisam ter um dom para ler tarô. O verdadeiro dom que você precisa é o dom de traduzir as cartas que estiverem sobre a mesa numa resposta ou numa orientação que ajudem a pessoa que está se consultando com você. Tá bom, pessoal? Esse é o dom mais importante. É assim, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem queira entender e queira aprender tarô de verdade. Me siga no Instagram e nos meus outros canais onde eu faço leituras de tarô e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até a próxima.